Bem-vindos a mais um módulo do curso de Programação para Dispositivos Móveis do programa Prodigy. Este módulo é da responsabilidade do ISEL, IPL, e será lecionado por mim. Neste módulo, vamos estudar a Framework Compose, em particular Jetpack Compose, o seu nome comercial. Vamos iniciar o estudo da mesma. O que é então a Framework Jetpack Compose? É uma framework usada para criar interfaces gráficas com o utilizador. É composta por uma extensão ao compilador de Kotlin, um conjunto de bibliotecas e um conjunto de serviços de runtime, acrescentados aos serviços de runtime já existentes. Quais são, então, as principais características do modelo de programação Jetpack Compose? Os componentes são definidos à custa de uma Domain Specific Language, uma DSL. Usamos uma abordagem declarativa, à custa da composição de elementos e valorizando imutabilidade. Isto é um contraste muito evidente com a abordagem clássica Object-Oriented, como, por exemplo, a hierarquia de views clássica para Android. Vejamos um exemplo. No exemplo, temos um composable de seu nome greeting, definido à custa de uma função anotada, de função chamada greeting, e anotada com a anotação composable. A função recebe como parâmetro uma string, nome e um modificador que veremos com mais detalhe. Mas aquele modificador serve sobretudo para condicionar a forma como o composable se irá manifestar no ecrã. O exemplo que aqui vemos é um composable composto por outros dois composables já fornecidos na biblioteca, a box e o text, e cujo resultado está apresentado na figura. Olhando para o modelo de programação, assim de uma forma simplificada, temos que uma função composable transforma dados numa descrição da UI. A descrição da UI designa-se de composição. Essa descrição está condicionada pelos dados, ou seja, sempre que estes dados mudarem, é recriada esta composição. Designa-se de recomposição. Este processo é feito de forma automática. O que é então, com mais detalhe, esta função composable, que transforma então dados na sua descrição, na interface gráfica que lhes corresponde? Ora, os composables descrevem a UI em termos de estrutura, aspecto e quais são as zonas que são sensíveis aos inputs do utilizador. Ou seja, a estrutura acerca de que elementos é que constituem aquele composable, a UI, qual é que é o aspecto que têm, as cores, as fontes, etc. E quais é que são as áreas do ecrã que estão sensíveis a inputs do utilizador. Olhemos para um composable elementar. No caso, o composable greeting, que, recebida a string com o nome, apresenta uma caixa de texto com aquele conteúdo. Em baixo temos o composable que usamos para fazer a preview do composable acima. Isto é, temos a oportunidade, em tempo de desenvolvimento, observar o resultado da apresentação daquela UI descrita pelo composable greeting. Isto é o que significa a anotação preview. Ao olharmos para o que está à direita, na imagem, constatamos que o texto está a ser apresentado em sobreposição com o que está no topo superior esquerdo, que no caso seriam as horas apresentadas no dispositivo. Para condicionarmos a forma como este composable se manifesta, nomeadamente de forma a que não esteja sobreposto com as horas do dispositivo, deste modo, o que é que podemos fazer? Podemos aplicar modificadores. O que é que são os modificadores? São um conjunto de parametrizações que podemos usar para condicionar a forma como qualquer composable se manifesta no ecrã. Por exemplo, ali, aquele modifier, estamos a dizer que é para aplicar um enchimento em toda a volta do composable de 32 density points. Um enchimento, padding, entenda-se. O que é que isto faz? Isto faz com que exista uma distância de 32 density points entre a periferia do componente e o seu conteúdo. É por esta razão que agora o composable já não aparece sobreposto com as horas. Outro exemplo de algumas transformações que podemos fazer ao aspecto do composable, estão aqui estas transformações que estamos a aplicar à caixa de texto. Aquelas transformações que são características das caixas de texto são aplicadas na forma de parâmetros diretamente. Ali.
Estes parâmetros, nomeadamente o tamanho da fonte, o estilo da fonte, a decoração a aplicar ao texto, no caso estar sublinhado, e a cor desse mesmo texto, são aplicados de forma direta, usando para o efeito os parâmetros da função Composable Text. Isto é habitual. Os parâmetros mais relevantes, aqueles que são especificamente característicos do Composable, normalmente, em vez de serem aplicados por via de modificador, são aplicados de forma direta, através de parâmetros da função. Alguns deles são passíveis de serem reunidos em parâmetros que servem precisamente para agregar os vários valores. No caso, o text style, como aqui apresento. Portanto, aquilo que tínhamos antes na forma de vários parâmetros avulsos, são agora todos eles reunidos num único parâmetro, que é o parâmetro dito style. Também é uma abordagem muito comum para especificar o aspecto geral de composables. Por fim, dando aqui mais um pequeno toque ao composable em causa, usando desta feita modificadores, aplicamos uma cor de fundo ali, background, com o modificador background, uma cor de fundo ao composable. Assim conseguimos perceber qual é que é de facto o conteúdo do composable. Aquela cor de fundo é aplicada ao conteúdo do composable. A ordem com que aplicamos estes modificadores é relevante. Se trocarmos a ordem, o aspecto, o resultado final muda. Finalmente, aplicamos mais um modificador e um alinhamento no texto. O modificador, Fill Max Width, serve para dizer ocupe-se toda a largura disponível para no ecrã, para este composable. E o parâmetro em cima do text style diz é suposto o texto estar alinhado na área, de forma a estar centrado, aliás, na área disponível do composable. Como disse há pouco, a ordem com que estes modificadores são aplicados é relevante. Vejamos o que é que. Portanto, ali estamos a dizer que, primeiro aplique-se um enchimento de 32 dps e, de seguida, aplique-se uma cor de fundo ao conteúdo. Vejamos o que é que acontece quando esta ordem é trocada. Assim. Primeiro aplique-se a cor de fundo e depois então o enchimento. Repare-se que a cor de fundo é aplicada a toda a área disponível para o composable, para o componente. Okay? Finalmente, e só em jeito de ilustração do que se pode fazer, um conjunto de transformações que aplicamos, modificações, se quiserem, que aplicamos ao composable para que ele tenha uma fronteira, essa fronteira está a branco, o fundo está a vermelho, a cor do texto também ela a branco, com vários níveis de padding e border e etc. Okay? Portanto, no fundo, para ilustrar quão elaborado nós conseguimos fazer com que a apresentação do composable seja. E, por fim, simplificando, ficamos então com este resultado. Uma função composable, greeting, que, dado um nome, apresenta no ecrã um cumprimento, uma saudação usando esse nome. No caso, hello compose, admitindo que foi passado como parâmetro a string compose. Como se pode observar, especificamos um conjunto de características para a materialização visual deste composable, cor de fundo do texto, espaçamento entre a fronteira e o conteúdo, área ocupada, em particular, especificamente a largura, toda a largura do ecrã, portanto, um conjunto de características visuais do composable. Para além disso, manifestamos também a nossa intenção que toda a caixa de texto que usamos esteja sensível a input do utilizador. No caso, expressámos através daquele clickable, em que indica que toda a caixa de texto está sensível, é clicável e, portanto, está sensível ao input do utilizador. E caso o utilizador o faça, isto é, selecione aquela caixa de texto, será chamada aquela função onClick que está passada como parâmetro. Ou seja, voltando a considerar o modelo de programação simplificado, uma função composable é, portanto, acerca de dado perante os dados que recebemos, materializar uma representação visual no ecrã desses dados, com a forma e o aspecto que pretendermos. Segundo, indicar que áreas desse composable, se alguma, estão sensíveis ao input do utilizador e reportar essas mesmas interações na forma de chamar as funções recebidas como parâmetro para esse efeito.
E termino. Deixo-vos agora aqui um conjunto de links para catálogos online que servem sobretudo o propósito de elencar que composables estão disponíveis. São muitos, uns mais simples que outros, e, no fundo, nós podemos compor, construir as nossas interfaces com o utilizador à custa da combinação dos componentes que já existem. Nos próximos módulos vou-vos mostrar mais alguns. Espero que este módulo tenha ajudado a compreender os princípios elementares da construção de interfaces com o utilizador usando a framework Jetpack Compose. Até à próxima!